estamos chegando para mais um vídeo do canal Essência Ágape. Meu nome é Rubem Guzmão e eu estou muito feliz por ter você aqui conosco. Antes de irmos ao vídeo de hoje, quero te pedir para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possível. Hoje nós vamos estar falando a respeito da guerra da carne versus o espírito. É uma guerra que todo cristão, que todo aquele que se propõe viver os princípios de Deus na sua vida, participa. É inerente participarmos desta luta, participarmos desta guerra. E para isso nós queremos fazer a utilização de dois versículos contidos no capítulo 5 da Carta aos Gálatas. Capítulo 5 da Carta aos Gálatas, versículos de número 16 e 17, que assim está escrito: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A orientação bíblica é: andai em espírito e não satisfaçais as cobiças ou as concupiscências da carne. Concupiscência está relacionada a desejo. Significa dizer que o nosso corpo físico, o nosso corpo material, a nossa carne, possui desejos. Assim como também o nosso espírito possui desejos. De maneira que o nosso espírito, ele está pronto. Ele anseia estar com Deus. Ele anseia morar com Deus. Me vem aqui à memória aquele momento em que, quando Cristo Jesus leva Pedro, Tiago e João ao Getsemane a fim de orar, e eles o deixam em um determinado ponto e vai um pouquinho mais adiante, e estando em oração ele retorna e encontra os 3 discípulos adormecidos, pelo que ele os desperta e torna novamente a orar. Quando retorna novamente, eles estão dormindo, pelo que o Senhor Jesus lhes fala: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito, ele está pronto. O espírito de todo aquele que teme a Deus anseia morar com Deus. Nós esperamos, nós desejamos ardentemente por aquele dia em que o nosso Cristo há de aparecer nas nuvens dos céus para levar-nos para si, e assim estaremos para sempre com Ele. Nós aguardamos, nós temos a expectativa desse dia, vivemos na esperança desse dia em que reinaremos eternamente com Ele. Contudo, a nossa carne faz objeção a isso, a nossa carne faz oposição a isso. É isto que nós lemos aqui no capítulo 5, no verso de número 17 da carta de Paulo aos Gálatas, quando o texto diz: porque a carne cobiça contra o espírito, ou luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes dois opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Eles vivem em uma guerra, eles vivem em uma oposição ferrenha, de maneira que aquele que estiver mais bem alimentado, aquele que estiver mais bem alicerçado, é o que vai prevalecer diante do dia mau, diante do dia da tentação. Por isso nós precisamos, assim como alimentamos o nosso corpo físico, quando acordamos, tomamos o café da manhã, ao meio-dia, partilhamos o almoço, ao anoitecer, um lanche, uma janta, assim também, desta maneira, precisamos alimentar o nosso corpo espiritual. Porque assim como o nosso corpo físico, a nossa carne, se alimenta das coisas terrenas, o nosso corpo espiritual, ele se alimenta das coisas espirituais. O nosso espírito se alimenta da palavra de Deus, que verdadeiramente é pão para as nossas vidas, para as nossas almas. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, ou seja, meditar, refletir, escutar a voz de Deus, porque Deus fala por intermédio da sua palavra. Por isso nós não podemos abrir mão da meditação diária, porque não fazemos em respeito ao nosso corpo físico, não abrimos mãos da nossa alimentação física, assim também não podemos abrir mão da nossa alimentação espiritual, da oração, da consagração, da vida em santidade, porque se assim procedermos,
quando vier o dia da tentação, quando vier o dia mau, conseguiremos então dar uma resposta positiva, uma resposta bíblica e prevalecer contra os desejos da nossa carne e prevalecer contra os desejos corruptíveis da qual a natureza pecaminosa, a qual recebemos por herança de Adão, nos influencia para que assim possamos viver. Conseguiremos viver em estilo de santidade, conseguiremos viver em uma procedência santa, no processo da santificação, se tivermos a nossa fé alicerçada na palavra do Senhor, se tivermos as nossas vidas dominadas, baseadas na palavra de Deus. Isso se faz com comprometimento, isso se faz com dedicação, isso se faz com abster-se das nossas próprias vontades para efetuar a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Que possamos nessa luta, nesse embate entre carne e espírito, deixar falar mais alto a voz do Espírito Santo em nossas vidas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Fique com Deus e tchau.